Será que união é o mesmo que uniformidade? Algumas pessoas acham que sim, que deve se pensar exatamente igual, sem discordar de nada, e baseiam as suas conclusões naquilo que, por exemplo, está dito em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros do que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Bem, é evidente que a Bíblia fala de união entre os cristãos. Jesus mesmo orou ao Pai para que nós fôssemos um, assim como Ele é um com o Pai. Muitas outras partes falam que os cristãos são como membros diferentes de um mesmo corpo e, portanto, tem que haver união entre eles. Esse mesmo texto na Bíblia Viva, de 1 Coríntios 1:10, que nós lemos, diz assim: Mas, queridos irmãos, suplico-lhes encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo, que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente e nas intenções. Então, nós cremos que o foco nesse texto, na verdade, são as discussões, a desarmonia que pode haver por questões tolas, por questões menores. Mas a Bíblia, em parte alguma, diz que todos os cristãos devem ser uniformizados à força, como se houvesse um conjunto de doutrinas que estabelecesse todos os aspectos da vida cristã e cada um devesse concordar na vírgula, em tudo, em todos os mínimos detalhes. Por que isso não pode acontecer hoje? E em breve vamos mostrar que isso até não é bíblico. Isso porque, obviamente, no primeiro século, com a influência do Espírito Santo, a doutrina verdadeira ela brilhava muito mais. Ainda não estava totalmente corrompida com a falsidade do joio, de modo que concordar era o mais sensato. Ainda assim, o apóstolo Paulo, ele alertou para que os cristãos não aceitassem coisas que não fossem bíblicas. Em Gálatas 1:8, por exemplo, ele disse que ainda que um de nós, ou seja, apóstolos, ou um anjo do céu, vos dissesse algo, ou vos ensinasse um evangelho diferente, amaldiçoado seja. Então aí mostra que não é uma questão de se aceitar tudo o que ensina, mas procurar a união nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são claras. E a Bíblia reflete esse conceito. Por exemplo, em Romanos 14:5 diz, o próprio apóstolo Paulo, que lá em Coríntios falou que eles deveriam ter o mesmo modo de pensar. Ele fala assim: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais a todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto ou convencido em sua própria mente. Então notem que o próprio apóstolo Paulo aqui já tem um tom diferente, não é? Ele não disse para todos pensarem igual. Não, ou vocês aceitam que o dia é sagrado, ou aceitam que o dia não é sagrado. Ou na questão do alimento, ou vocês comem carne ou não comem carne. Havia divergências de opiniões em assuntos secundários, como podemos ver aqui. E às vezes, irmãos, as divergências são até necessárias. O apóstolo Paulo disse isso, lá em 1 Coríntios 11:19. Olha o que ele fala. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Aqui Paulo, na verdade, não estava dizendo que deveria haver uma bagunça e uma discussão, porque ele mesmo falou o contrário em outra parte. Mas aqui estamos falando, por exemplo, de não se permitir que doutrinas falsas, insidiosas, penetrem no seio da igreja, do corpo de Cristo. Não pode haver uma livre circulação de doutrinas que são claramente falsas à luz da Bíblia. Num caso assim, o correto é a separação. Para quê? Para que fiquem conhecidos quais dentre nós são os aprovados. Mas isso não significa que Paulo esteja defendendo o sectarismo. O sectarismo é uma gangrena também. É aquela atitude independente
da pessoa não querer colaborar com o restante da igreja, com o restante do corpo de Cristo. Não existe cristão independente. Não pode haver cristãos lobos solitários. Não existem, por exemplo, aqueles que acham que podem ser cristãos, mas não se congregam, indo contra o que o apóstolo Paulo escreveu com a orientação do Espírito Santo em Hebreus 10, 24 e 25, que é: não deixeis de vos reunir. Para que existem as reuniões? Para o encorajamento, às boas obras, à fé, ao amor. Então, isso aqui não é o mesmo que sectarismo. Assim, entre os estudantes da Bíblia, existem sim eclésias com opiniões diferentes, mas essas opiniões, consideramos nós, são opiniões em assuntos secundários, menos importantes. Portanto, irmãos e amigos, vamos buscar a união. A união em quê? Nas coisas que são claras. Devemos buscar a plena união em Cristo. Devemos concordar unanimemente nas verdades claras da Bíblia. Exercermos flexibilidade em assuntos de mera interpretação. Mas, por outro lado, rejeitarmos vigorosamente os ensinos que são claramente falsos, que podem se espalhar como gangrena. Um grande abraço e que a paz de Cristo esteja em todos por meio de Jesus.